Fala pessoal, vamos iniciar o estudo da física térmica e para dar o pontapé inicial nós vamos conhecer a grandeza temperatura. Muita gente confunde temperatura com calor, mas são grandezas distintas. Grava que temperatura é a grandeza que mede a agitação das partículas que compõem um certo corpo. Um exemplo clássico para entender o que é temperatura, que tem a ver com essa questão da agitação, é você pegar um arame. Exemplo, um clips. Você pega o clips, torce ele e começa a dobrar, 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 logo o arame quebra. Só que instantes antes do arame quebrar, devido a você torcer esse material, se você coloca o dedo ali, você sente que a temperatura o quê? Está elevada. Por que aconteceu isso? Porque ao torcer o arame, você está promovendo uma agitação maior. E conforme a agitação das partículas aumenta, a temperatura também aumenta. Grava isso. Temperatura é a grandeza associada à agitação das partículas. Quanto maior for a agitação, aqui ó, quanto maior for a agitação, mais alta é a temperatura. Quanto menor a agitação, mais baixa será a temperatura. O instrumento usado para medir temperatura é o termômetro. Nós temos vários tipos de termômetro. Temos um termômetro igual esse aqui da foto, um termômetro de bulbo, que geralmente trabalha com mercúrio. Inclusive o mercúrio é um metal pesado, ele é tóxico, então esse termômetro está em desuso. Aí temos também os termômetros eletrônicos, os termômetros que trabalham com radiação infravermelho, vários tipos de termômetros. Mas grava que termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. E o mais importante a respeito dos termômetros são as suas escalas. Nós podemos ter infinitas escalas. Eu coloquei aqui as três mais conhecidas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Para você construir uma escala, basta escolher dois pontos: o chamado ponto de gelo ou ponto de fusão e o ponto de vapor ou ponto de ebulição. Na escala Celsius, o ponto de fusão é zero e o ponto de vapor é 100. Na Fahrenheit, o ponto de fusão é 32 e o de ebulição 212. Na escala Kelvin, que é a chamada escala absoluta, o ponto de fusão é 273 e o ponto de ebulição 373. Repetindo, a escala oficial é a escala Kelvin. Veja que nós temos o grau no Celsius, temos o grau no Fahrenheit, mas nós não temos o grau aqui no Kelvin, porque o Kelvin, o Lord Kelvin, ele idealiza a sua escala pensando no seguinte: na definição de temperatura. Temperatura não mede a agitação das partículas, então o Kelvin propõe o seguinte, que quando não houver agitação, a temperatura é de zero, que é o chamado zero absoluto. Grava que não existe nenhuma temperatura inferior ao zero Kelvin, o zero absoluto. Mas existe sim temperaturas inferiores ao zero Celsius, ao zero Fahrenheit, mas inferior ao zero Kelvin, não. Então, para você ter a sua escala, basta escolher os dois pontos, o ponto de gelo ou ponto de fusão e o ponto de vapor ou ponto de ebulição. Vamos relacionar essas escalas. Aqui eu já coloquei direto a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas para você relacionar essas escalas, basta fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou até apagar e limpar essa bagunça aqui. Para você comparar as escalas, basta fazer o seguinte. Eu vou comparar inicialmente Celsius com Fahrenheit. Então eu vou pegar a temperatura de Celsius e vai ter uma correspondente em Fahrenheit. Para isso, eu pego a temperatura em questão menos o ponto de gelo. Igualo com a temperatura na outra escala menos o ponto de gelo. Então fica assim, ó. Celsius menos o ponto de gelo
é igual a Fahrenheit menos o ponto de gelo. E agora a gente divide ambos os termos pela variação de ambas as escalas, ou seja, do ponto de gelo até o ponto de vapor, do ponto de gelo até o ponto de vapor. Então, dividindo aqui, de 0 a 100 é 100, a variação é 100. Agora, na escala Fahrenheit, é de 32 até 212, então a variação é 180. Você pode simplificar isso aqui, ó, dividindo por... Você cancela esse zero, você divide aqui por 2, e nós teremos Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Essa é a relação entre Celsius e Fahrenheit. E é exatamente o que está aqui. Então eu fiz essa demonstração para que você entenda que mesmo que te apresente, mesmo que a questão que você estiver resolvendo te apresente uma escala desconhecida, uma escala X, uma escala R, uma escala M, não importa, basta conhecer o ponto de gelo e o ponto de vapor, fazer essa relação, a temperatura menos o ponto de gelo é igual a temperatura menos o ponto de gelo, dividido pela variação. E aí você tem uma equação que estabelece a relação entre as duas temperaturas. Muito cuidado, se você quiser transformar uma temperatura em Celsius para uma temperatura em Fahrenheit, você usa essa relação e assim você faz para qualquer escala. Mas agora, se a prova, se a questão falar sobre variação de temperatura, muito cuidado que você não vai usar essas equações que acabamos de analisar. Quando se fala em variação, você tem que analisar a variação do ponto de gelo até o ponto de vapor. Exemplo, hoje quarta-feira, a temperatura variou de 10 graus Celsius até 15 graus Celsius. Qual foi a variação? 5 graus Celsius. Transforme essa variação para Fahrenheit. Não adianta pegar o 5 e jogar lá na fórmula. Vai dar errado. Falou em variação de temperatura, você precisa lembrar que a variação na escala Celsius é 100. A variação na escala Fahrenheit é 180. Então, se variou 5 graus Celsius, quanto variou na escala Fahrenheit? Vamos chamar aqui, ó, de ΔF. Então, nós analisamos, não foi uma fórmula, até isso aqui é uma regra de 3, né? Sempre que falar em variação, você não substituirá na fórmula. Tem um detalhe, eu até volto lá nas escalas. Se você analisa a escala Kelvin, do ponto de gelo, né, do ponto de fusão até o ponto de ebulição, a variação é 100. Então, quando se fala na variação de Celsius e Kelvin, acaba sendo a mesma. Então, a variação do grau Celsius é igual à variação da escala Kelvin, porque quando varia do ponto de gelo até o ponto de vapor é 100. Quando varia do ponto de gelo até o ponto de vapor é 100 também. Continuando com o estudo da termologia, agora pensando nas dilatações térmicas. Repetindo, temperatura está associada com a agitação das partículas. Então, quando a temperatura de um corpo aumenta, a agitação das partículas aumenta. E essa agitação pode ser tão acentuada que o corpo precisa se expandir para que ele comporte essa dilatação. E essa expansão nós chamamos de dilatação térmica. Então, se aumentar a temperatura, as dimensões aumentar também, é dilatação. Se a temperatura diminuir e as dimensões diminuírem também, nós chamamos de contração térmica. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Isso aqui é um caso bem comum. De repente, o piso de uma casa ele começa a estourar. Isso geralmente acontece no verão. Então, o piso, a argamassa, o rejunte utilizado ali na obra, ele, conforme aumenta a temperatura, ele dilata. Só que o piso foi colocado de forma tão justa que não tem para onde essa dilatação correr. E aí ele acaba
estourando, os pisos levantam, igual está aparecendo aqui, ó, nessa imagem. Eu coloquei aqui também um dente. É muito comum o pessoal da odontologia se depararem com dentes que sofreram fissuras. Porque com o passar do tempo, né, ao longo dos anos, de repente esse dente tem que ser tratado, tinha uma cárie, e aqui agora nós temos um preenchimento com resina. Então tinha a cárie, o dentista extrai a cárie, fica um buraco, ele preenche esse buraco com uma resina. A resina é feita de um material que não é exatamente igual ao do dente. Então, quando a pessoa toma um líquido quente ou um líquido frio de baixa temperatura, a resina e o dente dilatam, ou a resina e o dente contraem. Só que como a resina não é exatamente igual ao material do dente, às vezes ela dilata mais ou ela dilata menos. Ou às vezes ela contrai mais e contrai menos. Então essa resina, ela pode comprimir as paredes do dente e o dente pode fissurar, pode trincar. Ou, de repente, a resina, ela escapa até ela cai e fica novamente o buraco acumulando ali alimentos e vai aparecer uma cárie. Então, são exemplos de situações do dia a dia que envolvem a dilatação térmica. E para fins didáticos, a dilatação térmica é dividida em três partes: a dilatação em uma única dimensão, em duas dimensões e em três dimensões. A dilatação em uma única dimensão chama-se dilatação linear, dilatando só a linha, só o comprimento. Para calcular a variação do comprimento, nós fazemos o comprimento inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Cada material vai ter o seu coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Mas podemos analisar uma situação em que consideramos a dilatação em duas dimensões. Exemplo, o comprimento e a largura. Quando mudam duas dimensões, nós estamos mudando a superfície, mudando a área. Então, essa dilatação chama-se dilatação superficial, que considera a modificação na superfície, na área. E a variação da área, o ΔA, é igual à área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Atenção que o beta é o dobro do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Novamente, o coeficiente de dilatação superficial, ele depende de cada material. E por fim, temos a dilatação volumétrica, que é aquela que considera a dilatação em três dimensões: o comprimento, a largura e a altura. Sabe que essa dilatação volumétrica é a verdadeira dilatação, é a dilatação real. Veja, eu tenho essa caneta. Se eu aumentar a temperatura dela, não tem como eu dizer que só o comprimento aumentou. Todas as dimensões serão alteradas. Mas eu repito, para fins didáticos, para facilitar, nós subdividimos em linear, superficial e volumétrica. Então, a mudança do volume, a variação do volume, é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. O coeficiente de dilatação volumétrica equivale a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Isso para sólidos. Quando falamos na dilatação dos líquidos, nós temos que pensar na dilatação dos sólidos, porque os líquidos, eles sempre estão contidos em um recipiente, e o recipiente vai ser um sólido. Então você coloca lá água em um copo, o copo é um sólido. Você coloca gasolina no tanque de combustível, o tanque de combustível é um sólido. Então os líquidos estão contidos em sólidos. Veja essa situação. Nós temos um recipiente sólido que está totalmente preenchido com um líquido. Ao aquecer esse sistema, o recipiente dilata e o líquido também dilata. E aí parte do líquido acaba transbordando. Muita gente pensa que o que transbordou é o que o líquido dilatou, mas não.
Isso que transborda é a chamada dilatação aparente, porque o líquido ele vai dilatar muito mais do que o sólido. Então, exemplo, no início nós temos 200 ml, esse recipiente comporta 200 ml. Depois do aquecimento, o recipiente comporta 210 ml e transbordou aqui, ó, 20 ml. Ah, então o líquido dilatou só 20. Não, se no início ele tinha 200. Agora aqui tem 210 e ainda transbordou 20, o que realmente dilatou foi 30 ml. Então não adianta pensar que só o que transborda é o que realmente dilata. O que transborda é chamada de dilatação aparente. O que realmente dilatou do líquido é a variação de volume do recipiente mais o que transbordou. Então, repito, nesse caso, a dilatação real do líquido seria de 30 ml. Mais uma vez aqui destacando, a variação de volume do líquido é igual à variação de volume do recipiente mais o que transbordou, que chamamos de variação aparente. Falando em líquidos, falando de um líquido muito especial para nós, seres humanos, para o planeta Terra, que é a água. A água, ela tem uma dilatação diferenciada, que é chamada dilatação anômala. Essa dilatação diferenciada ocorre só nessa faixa aqui, ó, de 0 graus Celsius até 4 graus Celsius. A maioria das substâncias, quando aumenta a temperatura, sofrem dilatação. Mas a água, quando você aumenta a temperatura de 0 para 4 graus Celsius, ao invés dela dilatar, ela contrai, veja que o volume diminui. Então ela tem um comportamento diferenciado nesse intervalo de temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Ou então você tem água a 4 graus Celsius e você vai resfriando ela até zero. Então agora aqui, ó, de 4 para 0. Está resfriando a maioria das substâncias, quando resfria, contrai. A água não. Resfriando de 4 até 0 graus Celsius, ao invés dela diminuir o volume, ela aumenta o volume. Então a água, na faixa de 0 a 4 graus Celsius, apresenta um comportamento diferenciado, um comportamento anômalo. Existem outras substâncias que também sofrem um comportamento anômalo. Mas fique tranquilo, porque se uma questão abordar dizendo que outra substância tem um comportamento anômalo, ela vai ter que te passar informações, porque a anomalia para essas outras substâncias não vai acontecer nessa faixa de temperatura. E aí a gente não tem como gravar todas as substâncias que têm esse comportamento diferenciado. Mas existem outras que têm um comportamento anômalo, mas não vai ser na faixa de 0 a 4 graus Celsius. Então, se for exigido isso, você vai ter informações, a questão ela vai ter que te fornecer dados para você compreender a situação. Mas a água, como ela é muito necessária, como ela está muito presente na nossa vida, ela nós temos que conhecer a característica diferenciada nessa faixa de temperatura de 0 a 4 graus Celsius. Ainda bem que é assim. Veja, é, temperaturas elevadas. Quando a gente olha para um lago, para um rio, para um oceano, a maior temperatura fica próxima à superfície. Agora, quando olhamos para baixas temperaturas, o que fica na superfície é a água de menor temperatura. O gelo flutua porque ele tem um volume diferente, uma densidade diferente. A densidade do gelo é diferente. Vamos até anotar isso que é importante. Densidade é a massa sobre o volume. No resfriamento de 4 graus Celsius para zero, o volume aumenta, né? Se o volume aumenta, a densidade diminui. Então a densidade do gelo é menor do que a densidade da água líquida, justamente por conta da dilatação anômala da água. E voltando aqui a esse exemplo, então o gelo vai ficar na superfície e abaixo nós temos líquido que possibilita a vida subaquática. Valeu, bons estudos e até o futuro!